eu vou fazendo uma introdução rápida assim do por que isso é importante, qual é o contexto dentro da nossa profissão, dentro da nossa área de atuação, por que o dentista deve saber disso. Depois a gente fala um pouquinho em linhas gerais dos tumores como um todo, assim, do mecanismo deles, como é que eles se originam. E aí, bom, aí a gente tem uma lista grande, acho que não vale a pena a gente pegar cada um deles, porque alguns são raros. Sim. Então a gente vai, acho que discutir os mais frequentes e também os mais famosinhos, né? Porque tem uns que não são tão frequentes, mas são famosos. E também a importância deles, por que eles são famosos. E aí a galera também pode ir pautando e perguntando, né, o que quer saber, e a gente vai redirecionando, né, a conversa, se for o caso. Isso aí. Fique à vontade, beleza? professor. Beleza. Então, hoje a conexão tá boa. Tá, eu na verdade fiz um upgrade aqui para ver se vai dar melhor, mais certo. Tá ótimo. Bom, então acho que a gente pode começar lembrando de onde vêm esses tumores, né? Ou talvez até antes disso, né, as coisas vêm casadas nesse momento. Por que isso é tão importante para o dentista? Porque isso é uma área que ela é muito nossa. É uma área que está vinculada lá com a origem da nossa profissão. Porque, na verdade, os tumores odontogênicos, eles vão lembrar, vão copiar fases da formação dos dentes. E ninguém sabe mais da formação dos dentes do que o dentista. Então, se você quer ter uma visão mais fácil e compreender melhor os tumores odontogênicos, e não ficar só naquela decoreba, aquele monte de lesão, com um monte de característica, e aí assim, é tudo parecido ainda, difícil, né? É lembrar da embriogênese dentária, é lembrar lá do início do curso, lá da histologia bucodental, histologia bucodentária, quando tinha um papo que também não era muito simples, né? Que era estudar o germe dentário. E o germe dentário era uma estrutura muito rica. É uma estrutura que tinha um tecido conjuntivo frouxo lá, que era a papila dentária. E aí, então, se a gente começar assim do miolo do germe dentário para a parte exterior, né, de dentro para fora, então a gente tem a papila dentária aqui, depois vinha a camada de odontoblastos, e aí começava a produção de dentina, aí tinha a camada de pré-ameloblastos e ameloblastos, que só começam a fazer esmalte depois que já tem um pouquinho de dentina, né? A gente sabe da dentística que tu não pode ter esmalte sem apoio de dentina, e lembrar disso. E aí vem um monte de outras camadas celulares, né? Depois dos odontoblastos vem o epitélio interno do órgão do esmalte, retículo estrelado, epitélio externo do órgão do esmalte. Mas para que fazer essa lista tão grande e tão chata? Porque esses tecidos, eles conversam entre si, eles interagem. Uma coisa só acontece se alguém convencer a nova ou a outra população celular que ela tem que fazer alguma coisa. O cara não vai, do nada, começar a fabricar dentina. É preciso que haja uma sinalização para ele fazer isso. E essa sinalização gasta energia, porque tem que produzir mediador químico, secretar, outra célula tem que captar, e aí, para o próximo passo, tem que, de novo, sinalizar para o outro grupo celular, aí tem que induzir aquele tecido conjuntivo lá, frouxo, a papila, a ser frouxo, a virar um tecido parecido com o que vai ser a polpa depois. E isso tudo vai demandando tempo, vai demandando energia. De maneira que os tecidos, então, eles vão fazendo uma indução recíproca. Eu te convenço, tu aceita, começa a fazer teu trabalho e tu volta para dizer, agora é tua vez. Vai lá e faz. Aí eu faço, depois o outro vem de novo, só, agora é tu que tem que... E aí vai, depois começa a formar a raiz lá, até que resulta nos dentes. Bom, o que acontece lá nos tumores odontogênicos? E a gente pode até ampliar um pouco isso e chamar de cistos de tumores odontogênicos. São grupos diferentes de lesões, mas que eles têm esse mecanismo em comum, assim. E qual é esse mecanismo? É lembrar da formação do dente. É lembrar dessas fases da embriogênese dentária. Então, a ocorrência desses tumores, ela está vinculada à memória celular.
Então tem toda essa história lá, que começa quando é embrião ainda, a formar os dentes, depois vai até a idade adulta formando, e depois que o dente forma, o que acontece com essas células? Bom, essas células, com toda essa memória, com toda essa bagagem de tudo isso que é necessário fazer para você ter a formação do dente, toda essa indução recíproca, essas células ficam por lá. Não todas elas. Ficam remanescentes dessas estruturas. E quanto mais velho a gente vai ficando, menos remanescentes embrionários da embriogênese dentária nós vamos ter. É quase um trava-língua, né? Os remanescentes embrionários da embriogênese dentária. Cara, mas isso está guardado lá no DNA daquela celulinha que ficou perdida lá. Ela sabe fazer as coisas. Mas ela está inativa. Ela está inativa e aí, por alguma razão qualquer, isso é um mecanismo que a gente ainda não entende muito bem, acontece algum tipo de estímulo, e esse estímulo faz com que essa célula passe a se desenvolver. E origina um tumor. Aí vai depender... tem alguém reclamando da conexão, aí não sei, para mim tá legal aqui. Para mim também. Beleza. Estão ouvindo bem, vendo? Manda o feedback aí, por favor. Aqui tá tudo bem, tudo certinho. Aqui também, minha conexão hoje está bombando. Tá. Então, essa memória celular ela vai ser reativada. Obrigada. E aí a gente vai ter diferentes tumores odontogênicos, né? A nossa lista aí vai para 12, 13. A Organização Mundial da Saúde de vez em quando refaz essa lista, essa classificação. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa classificação da Organização Mundial da Saúde, porque ela é importante. E aí é aquela que cai no concurso, cai na prova, né? Porque muda de vez em quando, o cara tem que estar meio por dentro para saber. Mas enfim, aí esse estímulo pode ser um trauma, pode ser um estímulo inflamatório. Essa célula que estava lá perdida no meio do complexo maxilofacial vai lembrar de alguma coisa da embriogênese, vai começar a reproduzir e vai acabar originando um ou outro tumor odontogênico. E a parada interessante é o seguinte, né? O cara pode lembrar de tudo ou pode lembrar de bem pouquinho. Se essa célula lembrar de tudo, ela vai acabar formando dentes. E é assim que acontece. O tumor odontogênico mais diferenciado de todos é o odontoma, que lembra de tudo, chega a formar dentículos, numa das variantes dele. Se ele não forma esses dentículos, ele forma uma massa de tecido entremeada que tem tudo que tem no dente, mas ele se esgota. Biologicamente, ele se esgota, ele se exaure. Então ele cresce um pouquinho e para, não vai mais adiante. Ele gasta todo o potencial biológico dele. E aí, o que vai acontecer então? Lembra quando a gente começou essa conversinha ali, falando dessa indução recíproca, né? Quando você tem indução recíproca, você tem gasto de energia e de tempo. Por isso, você cresce menos. Quando você não está perdendo tempo nessa indução recíproca, sobra mais tempo e energia para a reprodução. E aí, então, o tumor vai crescer mais, vai ser mais agressivo, vai ser mais indiferenciado. Ele vai lembrar menos etapas da formação do dente e vai gastar o tempo e o potencial dele com crescimento, com expansão celular, sendo um tumor maior, mais agressivo. A gente pode fazer algumas analogias aí. A gente pode lembrar das famílias de antigamente, que a galera trabalhava menos tempo, estudava menos, tinha mais filho. Aí agora todo mundo quer fazer mestrado, doutorado, pós-graduação e coisa arada, e aí as famílias ficam bem pequenininhas porque começa só lá depois, né? Porque o cara está fazendo a diferenciação. Então, enquanto está fazendo a diferenciação, não sobra tempo para a família crescer. E essa analogia também é uma analogia que a gente pode levar para quando está falando ou estudando tumores malignos. Quando a gente... E aí agora sim, parêntese, né? Vamos dar uma viajada. Esquece um pouquinho o tumor odontogênico. O tumor maligno, quando a gente diz que um tumor maligno ele é indiferenciado, a gente está dizendo que ele é agressivo. Por ser indiferenciado, quer dizer que ele está lembrando pouco do tecido que deu origem a ele e está gastando pouco potencial
nessa diferenciação, nessa formação celular e gastando muito do seu potencial em agressividade, em infiltração e em reprodução. E o tumor maligno, então, quando ele é muito diferenciado, ou mais diferenciado, moderadamente diferenciado, enfim, ele vai crescer menos, ele vai infiltrar menos, ele é menos agressivo. Os tumores odontogênicos, existem tumores odontogênicos malignos, eles são raros, mas falando da grande massa que são os benignos, então, a analogia ela é um pouquinho semelhante, né? É um tumor benigno, mas quanto mais ele lembrar lá da embriogênese dentária, mais diferenciado, menos cresce, e o odontoma é o melhor exemplo disso, porque ele esgota o seu potencial, esgota a sua energia e se exaure. No outro extremo, a gente tem então um cara que também é bem famoso, né, mas não é tão frequente, o mais frequente de todos é o odontoma, que é o ameloblastoma. O ameloblastoma lembra lá da fase inicial só. Ele lembra só da diferenciação do pré-ameloblasto e da formação do retículo estrelado. E para aí. O próximo passo na embriogênese dentária ia ser ele induzir o tecido conjuntivo a que ele fosse frouxo, lembrasse a papila dentária. E o ameloblastoma não faz isso. Mas tem um tumor que faz. Dá um passo a mais. Esse pequeno detalhe de só induzir o tecido conjuntivo ali, que é uma coisa que às vezes parece até frescura dos patologistas, né? O cara está preocupado com o estroma do ameloblastoma. Não é, cara, é que é o seguinte, mudou esse estroma, mudou o tumor. Mudou o tumor, mudou radicalmente o comportamento biológico dele. Mudou o comportamento biológico, mudou a sua base para tratar. Então, esse pequeno detalhe, esse pequeno passo a mais da embriogênese dentária faz com que você não tenha um ameloblastoma e tenha um fibroma ameloblástico. Na prática, o que mudou? Bom, o amelo tem um crescimento infiltrativo, dá recidivas tardias mesmo. Nós temos um caso com recidivas de 32 anos, se vocês forem para a literatura, acham recidivas de mais tempo ainda. E o fibroma ameloblástico, ele não infiltra, ele tem cápsula, e por isso, ele, se operado direitinho, ele não vai recidivar e admite. Pausou a conexão? Tá pausando. Voltou. Agora voltou. Tá. Melhorou? Tá. Sim, então melhorou. É o seguinte, esse pequeno detalhe, essa pequena diferenciação do estroma do tumor, né, que é então do tecido conjuntivo, se ele é fibroso ou se ele é frouxo, muda o tumor, você sai do amelo para o fibroma ameloblástico, você sai de uma lesão agressiva para uma lesão muito tranquila, encapsulada, que dá mais em jovens do que o amelo e que admite tratamento conservador. E isso é muito importante, porque a cirurgia de ameloblastoma normalmente é uma cirurgia muito mutilante, uma cirurgia muito agressiva, justamente porque o tumor é infiltrativo. Você imagina uma margem de cirurgia lá pelos seus exames radiográficos, pelas suas tomografias e tal, faz o seu planejamento, mas você tem que jogar a sua cirurgia 1,5 centímetros para frente de cada lado. Olha aí, ó, as peças tiradas, né? Então, é uma ressecção de hemimandibulectomia ali, saiu o côndilo junto, uma cirurgia agressiva, destrutiva. E esse pequeno detalhe lá no diagnóstico microscópico muda tudo. Você passa a tratar de forma conservadora, você trata curetando a lesão, removendo. Bom, então, isso tudo que a gente descreveu até agora, essa conversa entre os tecidos, essa interação que acontece entre os tecidos, isso chama teoria da indução. Toda essa conversa alhada até agora, né, recebe o nome fresco de teoria da indução. E a etiopatogenia, então, dos tumores odontogênicos, ela está relacionada a essa teoria da indução. E ainda assim, antes da gente, de novo, passar para uma fase descritiva dos tumores, a gente comentou lá que ficava remanescentes, né, e que esse complexo maxilofacial, ele era cheio desses remanescentes. E é cheio mesmo. A gente às vezes tem a ideia de que a ocorrência de um cisto ou de um tumor odontogênico,
possa ser algo muito raro, muito difícil de acontecer, porque a gente não vê esses remanescentes, esse potencial para que as coisas aconteçam. Mas a ideia que a gente precisa ter é que o complexo todo de crânio e face é um campo minado desses remanescentes. Gente, tem muito. Mas quem são esses caras, então? Bom, vamos pegar alguns exemplos. São 4 fontes fundamentais. A primeira fonte é a própria mucosa bucal, porque ela tem essa memória celular. Se você lembrar lá da formação do embrião, é a partir da mucosa que ocorrem as dobras para dentro das estruturas que depois vão ser os ossos, e aí você vai ter a formação da lâmina dentária, e isso tudo originou a partir da superfície mucosa. Então ela guarda lá essa memória celular da embriogênese dentária. Então a mucosa bucal, por si só, ela já é uma grande fonte desses remanescentes e pode dar origem a essas diferentes lesões. Aí formou a lâmina dentária. A lâmina dentária vai derivar e vai formar o germe dentário. Aí depois de um determinado momento, essa lâmina dentária começa a evoluir, começa a desaparecer. Mas isso não é um processo homogêneo. À medida que ela vai desaparecendo, ela vai deixando também ilhas de remanescentes epiteliais. Isso recebe o nome de restos epiteliais de Serres. Então, toda a borda alveolar, maxila e mandíbula, você pode encontrar os remanescentes epiteliais de Serres. Como a gente não vê isso quando está estudando, né? Você estuda anatomia ou está olhando a lâmina de histologia lá, está vendo um ponto específico, você não tem a noção, a ideia da abundância disso. Aí... Vocês conseguem ver aqui, ó, a lâmina dentária aqui, pessoal. Está girando aí para mim, Evelyn, agora voltou. Voltou? Isso Tá. aí. Ah, tá lá. Então a gente tem a imagem lá da lâmina, ali está o germe dentário, e aí vai ficar lá os restos epiteliais de Serres. Aí então a gente já tem a segunda fonte, né? A mucosa bucal e os restos epiteliais de Serres. Aí o dente começa a formar a raiz. E forma uma bainha em volta daquele folículo pericoronário lá. Se você imaginar assim um capacete de motoqueiro, tem aquela parte aqui por baixo de pano, que fecha aqui, né? É como se aquela parte ali fosse essa bainha que forma ali, hoje chama isso de bainha epitelial. Se você pegar um livro um pouquinho mais antigo, você vai encontrar lá o nome de bainha de Hertwig, que é o que vai formar a raiz, vai formando cemento ali à medida que o dente vai erupcionando. Só que à medida que ele vai formando a raiz, ela também vai deixando remanescentes epiteliais, que são os restos epiteliais de Malassez. E às vezes a gente tem a ideia, né, tem a noção de que restos epiteliais de Malassez é algo assim muito raro, que você vai encontrar pouco, porque normalmente na aula a gente chama a galera toda, bota todo mundo em fila para olhar um microscópio que tem uma ilhazinha de restos epiteliais de Malassez com a setinha ali, aí a gente só enxerga aquilo. E isso te dá a noção de que é uma coisa rara. Só que não, eles são muito abundantes. Fazendo uma comparação, assim, uma analogia um pouco grosseira, se você imaginar a cesta do basquete, né, a redinha lá da cesta do basquete, e imaginar a bola do basquete dentro da cesta, não caiu ainda, né? Botou lá, congela. Congela a bola de basquete dentro da redinha da cesta. A bola de basquete é a raiz do dente. As cestas são os restos epiteliais de Malassez. Eles são extremamente abundantes, porque eles são muito importantes. Como eles são células epiteliais, eles secretam EGF, né, um fator de crescimento, o Epidermal Growth Factor. E o Epidermal Growth Factor que mantém o tecido ósseo à distância da raiz do dente. Se você não tiver os restos epiteliais de Malassez ali, o periodonto vai desaparecer. O tecido ósseo vai continuar formando, vai chegar no cemento e vai reconhecer tudo como uma estrutura só, e aí você vai ter anquilose. Olha só, naquela imagem da Evelyn ali já aparece mais que um. E é bastante assim mesmo. Então, vê bem, ele tem uma função específica que não está relacionado com os tumores odontogênicos. Está relacionado com outra parada. Está relacionado com anquilose dentária, com reabsorção, mas isso aí é assunto para outra live. Mas o importante é a gente lembrar que tem esse monte de remanescente epitelial lá, e que esses remanescentes epiteliais
quando estimulados, podem dar origem a cistos e tumores odontogênicos também. E a quarta fonte, então, desses remanescentes, para nós termos os cistos e tumores odontogênicos, é a mais importante delas. Porque ela que é a memória mais recente e é a mais rica, que é o folículo pericoronário. E essa é uma das razões que toda vez que você remove um dente incluso, primeiro você tem que tirar o folículo pericoronário, você não pode deixar ele lá, porque ele tem muita memória embrionária. E por isso também que o folículo pericoronário deve sempre ser examinado microscopicamente. Não tem como você saber se aquele folículo está ou não já abrigando um tumor odontogênico bem no seu início, lá na intimidade dele. E não adianta dizer assim, eu nunca mandei examinar os folículos pericoronários e não deu nada. Você não sabe. Se você nunca mandou examinar, você não sabe que não deu nada. Você só sabe que não deu nada se você realmente manda examinar os folículos pericoronários dos pacientes. Isso, às vezes, é um vício, né, do cirurgião fazer a extração do siso e desprezar o folículo. Não pode. A gente precisa proteger o paciente e a gente protege mandando esse material para exame histopatológico. E por que que a memória dele é tão rica? Bom, volta lá para o germe dentário, volta lá para a formação do dente, volta lá para aquele bando de tecido que a gente descreveu. A gente tinha a camada de ameloblastos, tinha epitélio interno do órgão do esmalte, retículo estrelado, epitélio externo do órgão do esmalte. Terminou de formar a coroa, junta essa galera toda e forma o que chama de epitélio reduzido do órgão do esmalte. Aí você bota uma camada de conjuntivo fibroso. Está feito o folículo pericoronário. Mas vê bem, para você fazer o folículo pericoronário, você juntou várias estruturas embrionárias ali e só arrematou com conjuntivo fibroso. Todas essas estruturas têm muita memória, conforme a gente conversou, e aí então, uma vez que aconteça esse estímulo, a gente vai ter a origem de um cisto ou tumor odontogênico. E ainda o germe dentário por si só, durante a formação, ele pode degenerar e pode não formar o dente, pode formar algum dos tumores odontogênicos. Olha só que imagem legal ali, ó. A gente tem a lâmina dentária lá e diferentes fases da formação, lá da formação da diferenciação celular lá no germe dentário. Então toda essa memória está guardada na mucosa do paciente, está guardada no folículo pericoronário. Muito bem. O que normalmente acontece com o folículo pericoronário, qual é o mais frequente, é a degeneração cística dele. É você ter um acúmulo de líquido entre a coroa do dente e o folículo, e aí você tem o cisto dentígeno. Então, que é um cisto, não é um tumor. Dentígeno quer dizer contendo dentes. Então, se não tiver um dente incluso associado, não pode ser um cisto dentígeno. Isso é conceitual, né, porque o nome já diz contendo dentes. Então, se você tirou um tecido de qualquer lugar e eventualmente recebe um laudo dizendo que é cisto dentígeno e não tinha o dente, faltou informar adequadamente o patologista, né? Por isso houve um engano. Olha, essa imagem é muito interessante, porque você tem o dente incluso ali e você vê a radiolucidez no entorno da coroa. Muito bem. E aí, nessa imagem radiolúcida do entorno da coroa, e desse caso em particular ali, tem duas discussões importantes para a gente fazer. Na verdade, três. A primeira delas é assim, qual é o tamanho que isso sugere cisto dentígeno? Tem muito estudo feito a respeito disso, tentando determinar qual seria o tamanho da radiolucidez para você já ter o diagnóstico de cisto dentígeno. Isso é um pouco controverso. Na verdade, o diagnóstico hoje ele é muito mais cirúrgico do que qualquer outra coisa. Porque o cirurgião tem que perceber a cavidade e tem que informar para o patologista que ele viu a cavidade. Porque vai ter ali o epitélio, e para ser cisto tem que ter o epitélio, mas vai ter, a gente acabou de dizer que isso forma o folículo pericoronário, e é muito difícil para o patologista saber se esse epitélio está ativo, está proliferando, ou é simplesmente o epitélio reduzido do órgão do esmalte que está lá. E ainda tem outra coisa, o paciente fez uma pericoronarite, claro, nesse caso não dá, porque está todo incluso, mas você tem um dente mais próximo da boca, mais perto da mucosa, o paciente fez uma pericoronarite, esse epitélio ali do folículo ele vai estar hiperplasiado, mas por estímulo inflamatório.
não necessariamente porque o paciente está fazendo um cisto dentígeno. Então, esse é o primeiro aspecto. Assim, o tamanho da radiolucidez não é parâmetro. É claro que quando ele é grande, é óbvio, né, que você vai ter problemas. Mas quando ele está ali no intermediário, ali pode ser, pode não ser. Então, precisa informar o patologista, o cirurgião precisa informar que ele percebeu a cavidade ali, quiçá, que havia líquido cístico, líquido citrino. A segunda questão, então, agora é um detalhe, vamos refinar a parada, né? Larga o que tu está fazendo de outras coisas e presta atenção aqui. Se liga nisso aí. Você sabe que o folículo pericoronário, ele está atachado, ele está preso no limite amelo-sementário. Ele está muito bem inserido ali no limite amelo-sementário. Aí ele começa a ter degeneração cística e começa a formar o cisto dentígeno. Dificilmente esse cisto dentígeno consegue romper ou tirar esse encaixe dele do limite amelo-sementário. Então, normalmente, você vai ter a coroa do dente e a radiolucidez para um lado, para o outro. Às vezes ela é simétrica, só às vezes, a maioria das vezes ela é assimétrica, mas você vai ter o respeito ao limite amelo-sementário. Essa radiolucidez não costuma passar do limite amelo-sementário. Olha aquele caso ali que interessante, ó. O dente está completamente invertido, a lesão é grande, se estende até o primeiro molar, mas o limite amelo-sementário está respeitado. Você não vê a área radiolúcida avançando em direção à raiz do dente. Então, nessas circunstâncias, você pensa sempre, primeiramente, em cisto dentígeno. Não havendo esse respeito, bom, aí abriu a porta. Se essa imagem não respeita o limite amelo-sementário, você tem na sua lista de diagnósticos diferenciais praticamente todos os tumores odontogênicos possíveis. E, aliás, é importante a gente dizer que na questão do ameloblastoma, que a gente comentou antes, 30% dos ameloblastomas começaram como um cisto dentígeno. É uma estatística antiga, não sei como é que isso foi determinado, mas isso está consagrado amplamente na literatura já há bastante tempo, né? Dizendo que o cisto dentígeno ele pode dar origem ao amelo e que 30% dos amelos começaram como cisto dentígeno. Não ao contrário, né? Vê bem, a gente não está dizendo que 30% do cisto dentígeno vai dar ameloblastoma. Não, é daqueles caras que já são ameloblastoma, 3 em cada 10 iniciaram como um cisto dentígeno. Bom, mas aí, quando você abre essa questão, né, do diagnóstico diferencial, sempre é um problema para os tumores odontogênicos. A gente começou a conversa falando da sutileza do diagnóstico diferencial entre um ameloblastoma e um fibroma ameloblástico e o impacto que isso tem no tratamento do paciente. É a diferença entre você ressecar a mandíbula e você fazer uma incisão ali, só separar a cápsulazinha e tirar o que está lá dentro e fechar. Uma cirurgia menos agressiva que um terceiro molar incluso. E aí, então, do ponto de vista clínico e radiográfico, essa dificuldade ela vai acontecer sempre. Você nunca vai ter certeza de qual tumor odontogênico você está tratando, a não ser o odontoma. Porque o odontoma, sim, ele tem uma imagem característica, muito típica. O cementoma, cementoblastoma também tem uma área radiopaca ali, muito determinada. Mas esses outros, todos que têm áreas radiolúcidas, e aqueles que têm um padrão misto, como o tumor de Pindborn, né, que é o tumor odontogênico epitelial. Se suspeita que seja um tumor odontogênico, ela pode ser tratada sem biópsia prévia. Precisa fazer... Oi? A imagem do odontoma que você falou. Isso, deu uma bugadinha aqui, mas voltou legal. Você sempre precisa fazer a biópsia prévia nas lesões radiolúcidas. E só depois da biópsia prévia, escolher a forma de tratamento definitiva. E aí, então, lembrando do início do nosso papo, né, quem entende de formação de dente são os dentistas. Se esse material for examinado preferentemente por um patologista dentista, quando a gente está tratando de tumores odontogênicos, melhor. Isso é o ideal. Infelizmente, nem sempre isso acontece, né? Por exemplo, num dos lugares que eu trabalho, já tem um laboratório de patologia lá dentro do hospital e não tem patologista dentista.
a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? Não é a situação ideal em muitas circunstâncias, mas se você tem acesso, principalmente quando for tumor odontogênico, né, que o patologista seja um dentista, justamente porque ele entende essas nuances todas da embriogênese dentária, você vai ter um diagnóstico talvez mais fidedigno, talvez mais confiável, e aí o resultado é que você vai poder fazer também uma escolha terapêutica, a forma como você vai tratar, a cirurgia que você vai fazer, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais adequada. Olha aí, até o É Dr. importante Cláudio também Litzberger está aí nos dentista. assistindo, é o cara da odontologia do esporte. Ah, legal. Passou ali, o cara atende tudo que é jogador de futebol, aí, atende a seleção brasileira inteira. É um assunto bom para uma live aí convidar esse cara. Verdade. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Agnello, que ele é burmaxilo lá da Angola. Os casos deles são também extraordinários e muitos deles até inéditos. Agradeço, professor, a participação. Uma honra ter você aqui. Opa! Obrigado. Valeu, Olha, presenças ilustres. É, verdade. Qual pode se formar na bochecha? Pode julgá-lo? Bom, qualquer um deles que forme na bochecha é raro, é raríssimo. Porque não é a área onde você tem remanescentes da embriogênese dentária ali. Você tem variantes dos tumores extraósseos, né? Você pode ter um ameloblastoma periférico, é uma das classificações dele, o ameloblastoma extraósseo. Você pode ter um tumor de Pindborg, que eu citei antes, né? Que é o tumor odontogênico epitelial calcificante, também extraósseo, só em gengiva, só em rebordo. Mas você ter um tumor odontogênico acontecendo na bochecha é absolutamente raro. E assim é o caso para publicar. Né? Outra pergunta ali, a diferença do cisto dentígeno e fibroma odontogênico central. Primeira questão importante, a gente definir cisto. Cisto é uma cavidade patológica, revestida parcial ou totalmente por epitélio. Então não precisa ter epitélio atapetando toda a cavidade cística, mas você tem que ter o epitélio e você tem que ter a cavidade. Quando você tem um fibroma odontogênico central, você tem um tumor sólido. Então essa já é a diferença fundamental. Né? Um é um cisto. Deu? Estava rodando aqui para mim. Voltou. Então, voltando à história do cisto dentígeno e do fibroma odontogênico, o cisto dentígeno, por ser um cisto, então ele tem uma cavidade e um epitélio atapetando total ou parcialmente essa cavidade, e os cistos crescem por um mecanismo particular, que é você ter célula que descama para dentro da cavidade, essas células começam a degenerar lá, aumenta a concentração proteica, e aí quando você tem o aumento dessa concentração, quando você tem o aumento dessa concentração de proteínas, o organismo joga líquido para diluir o meio mais concentrado. Isso chama osmose, a gente aprendeu lá no ensino fundamental. A osmose é sempre do menos para o mais, por isso a gente não aprende por osmose, porque é sempre do menos para o mais, então não dá para aprender por osmose. Aí, esse líquido que entra lá dentro pressiona as paredes da cavidade. E mais célula descama e isso fica um ciclo repetitivo. Assim crescem os cistos. Os tumores, eles não têm esse mecanismo. Os tumores, eles crescem exclusivamente por reprodução celular. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Depois, né, o cisto dentígeno tem que ter dentes, e aí o fibroma odontogênico central, ele pode ser periférico também, você vai ter uma característica microscópica toda ela bem definida, com remanescentes epiteliais muito marcados, embriogênese dentária, mas você não tem a cavidade, assim, ele não é um cisto, né? Essa diferença conceitual é importante fazer. O cisto é uma coisa, tumor é outra. Eles giram em universos diferentes, embora muito próximos. Essa era a pergunta que eu peguei na passada ali. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta pendurada, Evelyn. Foi a última, professor, a princípio. Beleza. Então, entramos um pouquinho na classificação, que é algo interessante. Existem, na verdade, classificações da Organização Mundial da Saúde para praticamente tudo.
E algumas a gente leva mais a sério e segue, e outras a gente não dá muita bola para elas, vai mais pelos livros textos, né? Mas para tumores odontogênicos, sempre a classificação de tumores odontogênicos da OMS ela é muito respeitada. Sempre teve uma turma de patologistas lá com muita influência no meio acadêmico, no meio odontológico, trabalhando nisso. E essa classificação ela é revisada a intervalos muito grandes de tempo. A primeira classificação saiu no início dos anos de 1970. E eram 3 grupos apenas. Eles eram tumores mesenquimais, ou de origem conjuntiva, os epiteliais e os mistos, quando tu tinha esses 2 padrões de células formando o tumor. Aí a revisão seguinte saiu na década de 90. Então passaram-se tá aí 30 anos quase, até sair a outra revisão. Depois saiu uma revisão da revisão, algo muito breve, e agora, 2017, saiu uma nova, ela é bem atual, mas o interessante é que quando houve aquela revisão lá na década de 90, os grupos, os nomes ficaram super complicados. Então antes era epitelial, mesenquimal e misto, e aí o nome dos grupos ficaram descritivos, né? Com ou sem a formação de tecido dental duro. Mas o grupo em si não tinha mudado muito. As lesões de um lado para o outro, né? E agora a classificação recente, ela voltou para aquele padrão antigo, lá da década de 70. A classificação de 2017, ela está bem simples de novo. Ou você tem tumor de origem epitelial, ou origem mesenquimal, ou os tumores que são mistos, que você vai ter as 2 coisas. E aí tinha acontecido, na última revisão, uma reclassificação do ceratocisto. Tinha até mudado o nome, isso começou a cair em concurso, cair em prova, né? Porque o ceratocisto deixou de ser um cisto. Passou a ser um tumor e recebeu o nome de tumor odontogênico ceratocístico. Porque foi demonstrado que ele tinha crescimento ativo. Então, encaixa isso justamente nessa pergunta que eu acabei de descrever aqui, né? Da patogenia da cavidade cística e do tumor que tem crescimento ativo, né? A pergunta que o colega tinha feito. Então, por causa disso, justamente por causa disso, o ceratocisto tinha passado... Entrou uma pergunta grande ali. Pega para nós ali. Do Aguiar. Então, por isso, o ceratocisto tinha passado para os tumores, para o grupo dos tumores. E agora, nessa outra revisão, voltou tudo para trás. Então, o ceratocisto perdeu o nome de tumor odontogênico ceratocístico, que ele tinha ganhado, voltou a ser ceratocisto odontogênico e voltou lá para o grupo dos tumores, né, classificado, voltou lá para o grupo dos cistos, na verdade, né, saiu do grupo dos tumores classificado como um cisto, como ele era anteriormente. Sim. Pergunta aí, do... Fala, depois a gente retoma aqui na classificação. Estou controlando o tempo aqui, a gente tem bastante tempo ainda. Vai lá. A pergunta do Dr. Aguinaldo é que o tumor é bem diferente do cisto, porém o ameloblastoma tem uma característica diferente, o que leva ao erro de tratamento. Gostaria de ouvir qualquer coisa do professor, qualquer contribuição. Vai ouvir bastante. Vamos lá, então. Tá. Pegando essa parada da classificação, então. Antes tu tinha 5 classificações da ameloblastoma. Plexiforme, desmosplástico, células claras. Cara, é um estresse lá dos patologistas te dar qual era a classificação daquele tumor que tu biopsiou, porque se imaginava que isso fosse impactar no tratamento do ameloblastoma. E nessa classificação recente, agora 2017, acabou. Não tem mais. Ou você tem o ameloblastoma extraósseo, né? O ameloblastoma periférico, ou você tem o ameloblastoma unicístico. E o ameloblastoma unicístico, você tem 3 subdivisões. O luminal, o intraluminal e o mural. O mural, é até engraçado que está escrito, o mural diz assim, deve ser tratado como ameloblastoma. Quer dizer, então, pô, e o resto, né? Mas enfim. E as outras 2 variações do unicístico, o intraluminal e o luminal, eles aceitam tratamento conservador com excelente resultado. Você sempre vai poder optar no ameloblastoma entre o tratamento conservador e o radical. Você tem que colocar as coisas na balança. O que é melhor? Ampliar a mutilação
e diminuir a expectativa de recidiva, ou diminuir a mutilação e ampliar a expectativa de recidiva. Isso é uma decisão difícil. Ela deve ser individualizada para cada caso. Para o tamanho da lesão, para a idade do paciente, para a localização, para comorbidades, se é um paciente de mais idade ou um paciente que tem outras complicações. Então, você vai ter que juntar um conjunto de informações para pautar como você vai poder reconstruir o caso. Às vezes você tem limitações de material ou de técnica para reconstrução. Então, tudo isso vai influenciar na sua opção cirúrgica, na forma que você vai tratar. Mas quando você está tratando do unicístico, então você tem essas duas situações que você tem segurança. O luminal e o intraluminal, para tratar de forma conservadora, porque você sabe que ele não vai recidivar. A rigor não vai, né? Não dá para acreditar nisso sempre. Mas uma coisa importante de destacar aqui é que esse diagnóstico, ele é histopatológico. Não dá para a gente pegar uma imagem unilocular e chamar uma imagem radiográfica unilocular de ameloblastoma unicístico. Pode até ser, mas não é pelo exame por imagem que a gente vai definir isso. Essa definição vai ser lá na biópsia, é o patologista que vai dizer. A gente também vê algumas confusões, né, acontecendo nesse sentido, assim, o cara pega uma imagem unilocular e sai, é um ameloblastoma unicístico. Não. É um ameloblastoma que naquela radiografia ali ele está unilocular e que pode ou não ser um ameloblastoma unicístico. Ponto 1. Volta para o tipo clássico lá, convencional, tá? O que não está dentro dessa classificação de unicístico, que é aquele que antes tinha aquelas 5 classificações histopatológicas e que agora é ameloblastoma e ponto. Essa lesão, ela pode sofrer degeneração cística. Como é que isso acontece? O ameloblastoma forma cistos. Cara, o ameloblastoma forma cavidades dentro dele. E você tem aquelas ilhas de epitélio odontogênico, onde as células da borda lá lembram o pré-ameloblasto, as células do interior da ilha lembram o retículo estelar. Você também pode ter cordões desse epitélio odontogênico. Qual é a diferença da ilha e do cordão? É só o jeito que você cortou, né? Manja o pão de forno, tu corta ele para sanduíche ou tu corta ele para batata fria. É o mesmo pão de forno, só mudou a maneira que você cortou. Então essa coisa de ilhas ou cordões de epitélio odontogênico é só o jeito que a navalha lá do micrótomo passou na hora de fazer a lâmina. E esse interior da ilha lá, essa estrutura lá que lembra o retículo estrelado, ela pode produzir ceratina. E aí essa ceratina acaba cavitando no interior da ilha. Isso que chama metaplasia escamosa. Essa produção de ceratina no interior das ilhas do ameloblastoma. Isso pode acontecer numa ilha aqui, noutra ilha aqui, e isso vai aumentando e daqui a pouco coalesce, une. E você tem uma cavidade dentro do amelo. Qual é o problema? Você vai tirar a mandíbula inteira, grande coisa, tem uma cavidade lá. O problema é no diagnóstico. O problema é quando você vai fazer a biópsia. Quando você aborda um amelo desses, que já é maior, né? Não é aquele que está pequenininho lá, você já pegou ele com tamanho mais ou menos considerável. E aí você cai num espaço vazio, você cai nessa cavidade. Né? Faz o retalho, descola o retalho, às vezes tem cortical óssea, não tem, tira a cortical, pá, chegou na lesão. E agora vamos pegar um pedacinho lá para o patologista. E de preferência um pedacinho generoso. Porque a gente ajuda a vida dele, e se a gente ajuda a vida dele, ele ajuda a nossa depois com um laudo melhor. Aí, cara, você caiu num buraco vazio. Porque a área que você tentou abordar para o diagnóstico era uma área de degeneração cística. Aí o que você vai fazer? Bom, talvez dê para ampliar o retalho, talvez não dê. Talvez a gente fique um pouco perdido com aquela área. E aí a gente pode ter problemas, então, no diagnóstico lá inicial e erra a parada. Qual é a dica? A dica é quando você vai abordar um amelo multilocular, já maior, você deve escolher as áreas radiográficas menores. Por que você vai escolher a área menor se tem uma área desse tamanho bem ali em cima? Porque justamente nas áreas maiores que você tem mais chance de degeneração cística. É justamente nas áreas maiores que você tem mais chance de cair na cavidade. É muito mais provável que as áreas radiográficas menores, as de menor radiolucidez, sejam as porções sólidas do tumor. E aí você vai conseguir um bom material para ser examinado por patologista.
Tenha cuidado nisso também com o seu acesso cirúrgico. Né? Faz um acesso legal, abre bem, faz um retalho angular amplo, destaca bem essa mucosa, não manda mucosa junto, isso só confunde, né? Então separa a mucosa do tumor, separa bem isso, né? Não faz uma cunha pegando tudo. Separa bem, disseca, chega lá na parte tumoral mesmo e pega tecido lá de dentro. Né? Tendo esse cuidado de escolher uma área de menor radiolucidez, porque você vai ter mais chance de pegar a parte sólida do tumor. E aí vai ter menos chance de ter um diagnóstico errado lá no início da parada, né? Que pode comprometer todo o seu tratamento. Não sei se era bem isso que o colega queria saber, né? Mas a gente discutiu os principais aspectos desse diagnóstico diferencial. Colocou muito bem, professor. Deu para tirar bastante dúvida. O pessoal aí agradeceu. Ah, tem outra ali, ó, da Michele. A classificação do ceratocisto agora não tem mais tumor, somente ceratocisto. O ceratocisto voltou para o lugar dele, original. Ele foi reclassificado de novo. E perdeu o nome aquele bacana, né, pomposo, de tumor odontogênico ceratocístico. Então voltou a ser ceratocisto odontogênico. E qual é a parada do ceratocisto? A parada é que ele recidiva muito. 30% mais ou menos. Voltou aos 30%, só que agora é de outra coisa, mas a estatística é a mesma. 30% dos ceratocistos, eles recidivam. Porque ele tem uma cápsula muito delgada, muito fina. E esse tecido epitelial ele tem uma relação linear com o conjuntivo. Ele não tem aquelas papilas típicas que epitélio e conjuntivo tem. Então ele solta fácil, ele desprende fácil. E aí fica difícil você ter certeza que tirou tudo e também fica fácil você deixar remanescentes lá dentro. Ele também faz cavidades menores acessórias, são chamados cistos filhos, né? E às vezes na abordagem cirúrgica você não vê esses cistos filhos e eles acabam então originando essas recidivas do ceratocisto. Então, ceratocistos do tamanho médio para cima são lesões de difícil tratamento. Precisa uma boa abordagem cirúrgica, né? Retalhos grandes, se a gente conseguir ter um controle marginal. Se você fizer uma abordagem conservadora para o ceratocisto, o acesso conservador, né? Um acesso pequeno, e ficar curetando lá de dentro, cara, vai recidivar. Vai recidivar. Então, abre bem o ceratocisto, né? O tratamento ele é conservador, a rigor você não precisa ressecar, a não ser que ele já tenha destruído todo o osso, né? E não tenha mais estrutura nenhuma, o que é difícil você encontrar nesse ponto, mas enfim. Tendo estrutura óssea para ser preservada, faz um acesso amplo para ter o controle visual de todos os limites da lesão. Se você abre pequenininho e começa a tirá-la de dentro, a sua chance de recidiva no ceratocisto ela é muito grande. E por isso vem tanta discussão, né? Ah, é tumor, é cisto, mas é cisto. Veio o diagnóstico correto, ameloblastoma. Qual a semelhança histológica? Tem uma pergunta interessante ali, ó. Já enviei material de amelo para um laboratório, a pergunta da Vanessa Chidiac, a gente que conhece estomatologia e cirurgia bucofacial. Eu pedi revisão de lâmina no laboratório, veio o diagnóstico correto, ameloblastoma. Qual a semelhança histológica? Na verdade, a semelhança histológica vai ser a presença de epitélio odontogênico. Não costuma ter no ceratocisto a formação dessas ilhas ou cordões lá na cápsula. O que pode eventualmente confundir o patologista é se você tiver um cisto filho, que ainda não cavitou pelo plano de corte, mas é muito difícil. A característica microscópica deles é bem distinta. Então, acho que talvez isso tenha acontecido mais por experiência do patologista. Porque, na verdade, a única semelhança histológica que existe é o tecido conjuntivo fibroso e o epitélio odontogênico. Mas esse epitélio odontogênico ele está organizado de forma muito diferente entre o ameloblastoma e o ceratocisto. É fácil você confundir o ameloblastoma com o fibroma ameloblástico, porque aí sim eles são bem parecidinhos. A diferença está só no estroma do tumor, no tecido conjuntivo. Mas do amelo para o cerato, a diferença ela é grande. Mas, enfim, né, pode ter havido confusão, acontece. Há sempre a questão de você escolher a área da biópsia e você escolher qual o material lá, uma questão do patologista, qual o material lá no laboratório que ele vai acabar incluindo, né, fazer a lâmina. Porque você está fazendo por amostragem. Fazendo um parêntese na história, né, essa é uma das razões também que você não deve dividir o material de uma biópsia e mandar um pedaço para cada laboratório de patologia. Porque imagina que você tem uma pizza de 3 sabores,
4 queijos, bacon e coração. Aí para um laboratório você manda a fatia de coração, para outro laboratório você manda a fatia de 4 queijos. E de um é óbvio que você vai receber a fatia de 4 queijos como laudo e a outra você vai receber de coração. E isso, a lesão é assim, né? A lesão ela não é toda igualzinha. E aí quando você secciona ela, você não sabe qual parte você está mandando para qual laboratório, e isso gera laudos conflitantes. Não foi o caso da pergunta da Vanessa, né? É outra história, mas é um recado importante da gente deixar de dizer, né? Não divide o material. Se você tem dúvida, peça as lâminas e peça para outro colega ou para outro laboratório fazer a revisão das lâminas. Sem problema nenhum, não é nenhum constrangimento fazer isso com os laboratórios de patologia. Até porque normalmente o patologista sempre pede a opinião de mais um colega, eles nunca trabalham sozinhos, né? Mas não, evite a separação do material. Certo? Isso é uma característica fundamental, a camada basal empaliçada. Devemos prestar atenção nos cistos ortoqueratinizados histologicamente. Perfeito. Mas a questão ali foi o diagnóstico diferencial do amelo e do ceratocisto, né? Qual a diferença entre os padrões folicular e plexiforme na ameloblastoma? Isso é aquilo que a gente comentava antes, Matheus. O padrão folicular plexiforme acantomatoso de células claras, e havia uma preocupação muito grande em fazer essa distinção histológica entre os tumores. O desmoplástico era outro tipo, imaginando que isso fosse impactar no comportamento biológico do tumor, mas a partir desse entendimento de 2017, não justifica mais a gente fazer essa diferenciação. Justifica a gente fazer a subdivisão do tipo unicístico. Porque também ele vai ter 3 tipos e um deles, que é o mural, deve ser tratado como ameloblastoma convencional. Então, na verdade, a diferença entre esses 5 subtipos de ameloblastoma estava na estruturação do epitélio odontogênico. Estava como essa ilhas de epitélio odontogênico se organizavam. Inclusive, uma vez eu até orientei um trabalho de conclusão, a gente revisou todos os casos laboratórios para fazer, quando eu adicionava a graduação, do laboratório da instituição que eu trabalhava naquela época, para fazer essa classificação histológica, né? Ficou muito bacana, a gente publicou o artigo, só que hoje ele não tem muito valor, porque não é mais parâmetro, né, para avaliação da lesão. Uhum. Vou botar aqui o Instagram do senhor, professor, para os alunos seguirem o perfil e conhecerem também os conteúdos que o professor publica lá. Tem muitos vídeos na TV, no feed, e sem dúvida o professor, eu acho que ele está à disposição na medida do possível para ajudar o pessoal. Com certeza, a gente publica diariamente conteúdo, né? Além do Instagram, que a Evelyn vai colocar ali, tem um canal no YouTube, tem mais de 100 vídeos, deve ter 120, 130 vídeos, também quase que diariamente sai vídeos no canal do YouTube, é só procurar pelo meu nome lá, Maurício Vaz, de estomatologia, de cirurgia, e sempre com esse enfoque mais clínico para atendimento aos pacientes. E também tem a página no Face, que tem muito conteúdo postado lá no Face, também diariamente sai publicação, né? Nas 3 mídias sai publicação, no YouTube, no Face e no Instagram. Então, olha a Carlinha aí, ó, o melhor professor. A Carla é minha amiga, por isso que ela está fazendo elogios. Não, então, mas galera, tem conteúdo novo. Tem conteúdo novo diariamente nas 3 mídias lá, é só seguir que a gente publica bastante coisa, produz bastante coisa. Como a gente está sempre no campo de batalha, atendendo o paciente, a fonte é permanente, né? Então a gente vai, no Instagram, o foco é fundamentalmente os casos da semana ali, do dia, o que está acontecendo no nosso ambulatório, né? E no Face e no YouTube, aí é vídeo aí mais produzido, com conteúdo mais elaborado, assim, né? Às vezes mais jeito de aula, assim, né? Mas bastante dinâmico. Gostaria de pedir ao professor um pouco das clínicas radiográficas do odontoma e do fibrodontoma. Essa parada, eu preciso comentar do fibrodontoma ameloblástico, porque é o seguinte, ó, nessa classificação nova da Organização Mundial da Saúde, existia várias lesões, entre elas o fibrodontoma ameloblástico, que eles foram classificados como odontomas em desenvolvimento. Então, era uma lista assim, de lesão que ficou assim. Então, a gente passou a ter o odontoma composto, o odontoma complexo e
odontomas em desenvolvimento. Esses odontomas em desenvolvimento incluem o fibrodontoma ameloblástico, o odontoameloblastoma, que é uma lesão que nunca ninguém viu, tinha 2, 3 casos publicados no mundo, e mais umas outras paradas que foram todos entendidos daqui para frente como odontomas em desenvolvimento. Mas, na verdade, o fibrodontoma ameloblástico ele tem um padrão radiográfico que ele é parecido com o tumor odontogênico epitelial calcificante, o tumor de Pindman, que é um padrão misto. Você tem uma área radiolúcida, que pode ter ou não um dente incluso associado, e nessa área radiolúcida você tem pontos ou áreas radiopacas no interior dessa área, que é calcificação. Calcificação, às vezes, é distrófica, às vezes é dentinoide. Dentinoide quer dizer um tecido que está sendo formado que é semelhante à dentina. Em particular, o fibrodontoma ameloblástico é uma lesão microscópica muito rica, porque você percebe como se realmente fosse um odontoma em desenvolvimento, você percebe em várias partes dele como se ele estivesse tentando formar dentinhos. Mas diferente do odontoma, ele cresce bastante, ele pode crescer bastante. Ele não se auto-exaure, ele não se esgota, como a gente falou no início da conversa, a respeito do odontoma, né, que vai ser autolimitante. Não, o fibrodontoma ameloblástico ele vai continuar crescendo, e agora então ele está nesse grupo de odontomas em desenvolvimento. Aliás, deixa eu dizer aqui para vocês, essa classificação nova ela foi publicada num periódico que chama Head and Neck Pathology. Não é muito fácil de achar. Tá? Volume 11, páginas 68 a 77, né? O autor leva o nome de Wright, né? W-R-I-G-H-T, né? Wright de certo, mas com W né? no início, Wright. Então eu vou repetir. 2017, o periódico é Head and Neck Pathology, volume 11, e o autor é Wright, né? Então ele está no Update of the World Health Organization Classification for System. Não é bem o título do periódico. Depois posso te passar posso até te passar o PDF, né? De repente divulgar para a galera para pegar essa classificação nova, que ela tá bem legal, assim, explica bastante coisa do que a gente conversou hoje, né? Desse novo entendimento. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, acho que a gente está meio que estourando, né? Poucos segundos. Tem Porque dois casos aqui muito top. O Insta corta, né? Olha, o João, Insta outro corta. amigo ali, o João Brandalize, baita. Eu tenho 2 casos aqui, muito top, professor. Obrigado. E aí, o que são os casos? Será que são de amelo, são de odontoma? O odontoma, ele é o tumor mais comum em criança, né? Porque ele é uma causa frequente de retenção dentária. E normalmente é assim que ele é descoberto. 16 segundos. E aí? Tchau, galera. Vai querer... Valeu. Vai querer voltar para se despedir? Vamos voltar para se despedir. Muito obrigado pela presença.